Olá, bem-vindo você ao nosso novo vídeo de hoje sobre construa o seu kit de emergência, né? A gente está falando um assunto muito atual, sobre o evento que aconteceu na Europa, o apagão, que assustou muito a população. Então, retomou-se esse assunto, como a gente já tinha falado há um tempo atrás. Então, eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro, eu vou deixando para você, pedindo para você deixar o seu like, o seu joinha aí, que estamos com muito conteúdo interessante e importante para você saber tudo o que está acontecendo no momento. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Vamos lá, então. Eu quero colocar isso aqui no nosso cartaz de hoje. Então, construa o seu kit de emergência. É o nosso vídeo que vai falar um pouquinho sobre o apagão que aconteceu ontem. Hoje é terça-feira, na segunda-feira aconteceu na Europa um apagão grande, né? E o pessoal ficou bastante tenso, não sabia como agir, e muita gente tinha a emergência, outros não tinham recursos, e bateu um pânico geral na população, que aconteceu isso lá na Europa. Então, esse pânico todo foi algo assim incrível, né? Que as pessoas começaram a se atropelar nos postos de gasolina e tal. Então, a gente vê muitas coisas que aconteceram. Então, a Europa emite esse alerta, ele monte seu kit de emergência, como foi dado pela comunidade europeia. Então, a União Europeia aconselha cidadãos a montarem kit de sobrevivência para crises. Então, a União Europeia aconselhou todos os cidadãos da Europa a montar esse kit, porque há possibilidade de acontecer alguma coisa como o que aconteceu ontem, né, e talvez se repetir. Então, eles calcularam um kit para 72 horas de emergência, com alguns artefatos que a gente vai mostrar aqui para vocês agora, tá? Então vamos lá, então, sem pânico, sem alarde, é apenas algo importante para a gente se manter tranquilo, se manter sem nenhum tipo de ansiedade nesse momento que acontece. Então a União Europeia recomenda, entre os itens indicados na lista, a Comissão Europeia sugere o estoque de alimentos, água, dinheiro em espécie, remédios, documentos, baterias, roupas quentes, uma lanterna, um canivete e um rádio analógico. Essa é a recomendação da União Europeia, né? Eu vou comentar mais sobre isso. Então, ela diz assim, um kit para família para sobreviver a 72 horas sem ajuda externa. Aqui, o guia de Bruxelas para enfrentar crises de grande escala em que forças armadas necessitariam o apoio da civil, da população, né? Então, isso já está sendo anunciado já há bastante tempo na Europa e agora, então, aconteceu. Então, o kit da União Europeia, que é proposto, é o kit água engarrafada, baterias, né, lanternas, uma bolsinha com alguma necessidade, artigos de higiene, papel higiênico, algum produto de higiene pessoal, escova de dente, uma pequena mochila com uma roupa de reposição, um rádio a pilhas, né, uma fósforo, ou também velas, né? E alimentos não perecíveis e os talheres para a pessoa se alimentar, dentro de uma bolsinha, dentro de algo. Assim eles recomendam, né? Então, a gente até consultou alguns especialistas no assunto, que eles estão anunciando o kit que nós deveríamos ter numa suposta mochila de emergência. Ao kit de emergência, que aí é uma lanterna igual essa que está aqui em cima, eu vou mostrar para vocês também, uma corda, um apito, por caso de se edificar, isqueiro, um pouco de parafina, alguma coisa para fazer fogo, um caderninho, uma caneta, aqui a gente vê alguma necessidade, um cobertor, uma coisa térmica, uma capa de chuva, né, um saco plástico, aqui escova de dente, alguma coisa assim, e também saquinhos com zíper, para que a gente coloque ali documentos, alimentos, algum equipamento, alguma coisa que necessita estar, não pode pegar chuva, né? Um papel higiênico, alguma coisa que não necessita chuva, e uma mochila de bom tamanho para conseguir caber isso, e caso aconteça alguma coisa, a pessoa pode sair assim rapidamente com essa sua mochila, né? Repito, né, fazendo isso sem pânico, sem nenhum tipo de alarde, mas é importante a pessoa saber que isso é uma prevenção que pode nunca acontecer, né? Então, essa situação pode nunca acontecer na sua vida, mas se caso houver uma pequena possibilidade de 1 em 1000 de ser necessário, quem sabe a gente faz isso porque nada custa, e o custo disso é muito barato. Então, para que seria essa função? Emergências possíveis.
uma chuva torrencial ou uma inundação que você tem que sair às pressas da sua casa porque ela está ilhada. Isso acontece em muitos locais, né, onde a casa está ilhada. Acontece também, por exemplo, um apagão prolongado, como aconteceu esse na Europa, não foi prolongado, mas poderia ser, com queda de comunicações, e com apagão prolongado, a pessoa, ela não tem água nos apartamentos. Um dos grandes problemas que acontece na vida urbana é a pessoa não ter acesso à água encanada, é preciso de bombas elétricas para subir a água para os andares superiores. Então, quem mora em apartamento vai dizer, eu estou tranquilo aqui, eu estou seguro, é só pegar e fechar a porta e deixar o mundo cair lá fora. Não é verdade, porque se você está no apartamento, você não tem a água que sobe. No primeiro dia, você tem a água ali, que está nos canos ali, algum galão e tal, mas no segundo dia você já fica empenhado, aí o banheiro já começa a ter dificuldade, e para beber, para lavar uma roupa, para lavar. Então, o correto, quando a pessoa está num apartamento, ela ter esse kit para que, se ela precise sair e procurar um abrigo que tenha água, né? Porque é muito difícil a pessoa ficar sem o banheiro, sem água para tomar ou para qualquer necessidade, de ela ser indicada para ir nesses abrigos que serão indicados para as pessoas que têm crise. Então, é possível, é necessário você ter essa mochilinha para abandonar o seu apartamento e ir para um local que tenha água, pelo menos até a situação se normalizar. Repetindo aqui que isso tudo não é para criar medo ou pânico, e também não é para você sair correndo agora desesperado. O Luciano César mandou dizer que a gente faça isso. Isso é uma recomendação da União Europeia, que não é para causar pânico, mas para causar um tipo de conforto, né, em caso de uma eventual necessidade, que nós, repito, esperamos que nunca aconteça aqui no Brasil, mas tudo indica que em algum momento nós teremos algum tipo de transtorno. Então, como isso que eu estou recomendando é algo simples, barato, né, não tem custo praticamente algum, é só utilizando coisas usadas da nossa casa, né, não custa a pessoa pegar uma sacolinha, uma bolsa de plástico aí, descartável, alguma coisa, né, e colocar lá de alguns objetos, lá que eu vou citar agora os objetos necessários, e faça a sua bolsinha e fique tranquilo, né. Uma coisa também muito importante é termos uma cópia dos documentos, sempre pode ser uma cópia xerográfica dos seus documentos, para, em último caso, você tem uma cópia ali, né, é possível até autenticar a cópia, porque às vezes não pode levar o documento original, né, e na bolsa você deixaria a cópia ali. Mas vamos continuando aqui com mais detalhes sobre o que poderia causar esse kit de emergência para ser usado, né? Qual é os fatores que poderiam desencadear? Então, pode haver também um apagão prolongado, queda de comunicações, que aí a pessoa fica deslocada, ela tem que se sair de onde está, porque precisa encontrar seus familiares que estão talvez ilhados em algum local, ou pessoas que ficam presas em aeroportos, não pode voltar para sua casa, né? E também evacuação por calamidades em geral, alguma tormenta de granizo, alguma coisa que pode acontecer, algum tremor, alguma onda gigante, tudo pode acontecer, ou até mesmo ataques de violência, né? Tem bairros que são atacados com violência e os moradores são obrigados muitas vezes a sair, porque, né, houve tumultos e brigas. Também pode acontecer uma crise econômica ou um conflito armado, que os supermercados não têm mais alimento para vender, o cartão não funciona, ou tem tropas na rua que estão... Então a pessoa tem que talvez se deslocar da sua casa para a casa de um parente, ou porque esse parente está às vezes numa fazenda que tem acesso à água, que tem acesso a outras benefeitorias, ou mesmo a um alerta da Defesa Civil e de outras situações que podem causar essa situação, essa necessidade, tá? Então vamos agora falar o que seria esse kit de emergência. Deixa eu tirar a minha foto aqui para vocês verem qual seria o kit de emergência necessário para esse momento atual, tá? Vamos lá. Então, kit de emergência. Em primeiro lugar, né, ter um pouco de dinheiro em espécie, algumas notas, não precisa ser muita coisa, mas alguma coisa para você ter alguma coisa, né, na mão, não ficar na mão, né. Os documentos, como eu falei, uma cópia, né, o xerox ou original, evidente, né, você pode pegar sua carteira original e sair com ela,
né, passaporte, quem tem, ou algum documento importante, uma garrafa d'água, evidente, né, que aí você vai enchendo no caminho, vai trocando, vai comprando, né, aí vamos ver itens para aquecimento, fósforos, isqueiros, velas, eu não coloquei vela aqui, mas fósforos e velas. Se você vai para um local que não tenha luz, você precisa ter uma vela para acender, lanternas de dínamo, quem tem aquelas lanternas que são recarregáveis, ou tem uma pequena manivelinha, né? Isso aí se compra também, é barato, não é muito caro. Algum plástico para você cobrir algum local que esteja com água, alguma coisa, né? Alguma corda, uma roupa quente, meia, um cobertor pequeno, né? Algumas facas de uso doméstico, canivete, um kit camping. Quem vai em lojas de camping tem muitos kits camping que já vendem algumas coisinhas assim, papel higiênico, sacos plásticos com zíper, é bom para você botar documento e não molhar, ou botar algum papel que não pode pegar chuva. Fio dental é bom no sentido de usar como uma corda, se você tem que amarrar algum saco, alguma coisa que está caindo, o fio dental ele é uma corda excelente e pode ser usado também para higiene, né? Pilhas, meias, roupa quente, o rádio a pilha, né? Um rádio aqueles antigos, quem tem, fita adesiva, é muito bom, uma fita adesiva, uma caneca para você esquentar uma água, alguma coisa, né, uma talher, remédios, aspirina, alguma coisa assim, né, que são coisas necessárias. Então, aqui está alguma dessas imagens, uma mochila, ó, aqui está vermelha, mas você pode pegar um saco plástico, algo que seja forte, né, uma sacola reforçada, assim, não precisa comprar, né? Eu quero que tudo isso seja feito com o recurso que nós temos em casa, não é para comprar nada do que eu estou falando aqui, né? Quem que não tem uma fita em casa, quem não tem um papel higiênico, quem não tem um pedaço de corda, uma caneta, uma garrafa, isso são coisas que a gente recolhe apenas. O cobertor pode ser uma manta pequena, né? Aqui tem uma outra imagem também muito bonita, que aí ilustra melhor. Aqui um pequeno cobertor, um caderno, ó, aveia, cereais com zíper, né, que tu pode transportar para fazer barrinhas de cereais, ou cereais que você possa ter, algum biscoito, algum enlatado, uma tigela para comer, um garfo. Ó, isso aqui é bem interessante, escova de dente, uma faquinha, uma caneca, um fósforo, aqui uma pilha, uma lanterna, um remédio de uso contínuo, uma aspirina, dor de cabeça, alguma coisa assim, né? Uma fita, um esparadrapo, um estojinho para você colocar alguma coisa aqui um rádio antigo, a pilha que você pode saber das comunicações, um enlatado, né? Às vezes o pessoal leva um atum, alguma coisa assim, né? Para enlatar, um apito, caso de localização, aqui um papel toalha, aqui um pequeno objeto, uma machadinha, isso aí, caso se você for para um local mais brusco, aí entra um pouco de facas e tal, e a água, né, a água, ter sempre um galão d'água que vai renovando, vai trocando, o isqueiro, o raio, tudo isso é bem simples de atingir. E aí você pode também ter outros kits para outras necessidades do carro, por exemplo, né, ter aquele chamado chupa-cabra, que é para ligar a bateria, né? Isso aí é muito bom, todo carro deveria ter isso, né, o triângulo. Essa aqui é a lanterna de dínamo que eu falo, né, que ela tem uma alavanquinha e ela consegue acender sempre, uma fita, algum fusível, no caso do carro, né, e já estão vendendo também nas lojas o chamado kit de emergência, que é uma mochila para 3 dias. Você tem algumas coisas necessárias, né, um apito, enfim, né, tudo que precisa. Aqui já é um pouco mais sofisticados, aí com facas um pouco melhores, né, ou alguma coisa assim mais sofisticada, que no caso aí não precisa, né. Então, eu quero dizer para vocês, né, que até vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu tenho aqui em mãos, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui a lanterninha, essas lanterninhas a pessoa compra, né, em qualquer camelô, isso aí custa aí R$20, quem tem uma lanterna dessa, você recarrega, deixa sempre carregada em casa, né, custa... É bom ter em casa, é bom para ir no banheiro de noite, as pessoas acendem uma lanterna, não aquela luz forte, né? Uma lanterninha barata, você pode comprar de qualquer valor. Os antigos também usavam muito aqueles lampiões, você pode pegar uma lata de qualquer refrigerante, alguma coisa assim, colocar um fundo, um buraquinho, um pavio, né? Com algum tipo de combustível, querosene, álcool, ou óleo de cozinha também, velho. Você pode fazer uma pequena lamparina improvisada, caso precise, por mais dias, né? Porque você compra a vela, e a vela depois acaba.
você quer ter, por exemplo, 7 dias sem luz, ou 3 dias, não vai acontecer isso, né? Mas se você ficasse 3 dias sem luz, aí as velas acabam, em um dia, 2, as velas... Aí você pode pegar um óleo de cozinha, né, pega uma lata velha, faz um furinho, bota um barbante ali, né, uma estopa ali, tá feito uma lamparina, que dura a semana inteira isso aqui, né? Você pode botar até uma essência ali, um cravo, alguma coisa para... E os antigos também tinham aqueles famosos lampião a querosene, né? Isso aqui também é muito bem nas fazendas, usa-se muito isso. Deixar um vidrinho assim com álcool, algum combustível que você possa botar, né, na sua casa, é uma maneira de, né, uma capa plástica também, aqui aquelas capas de chuva, né, que a gente compra baratinho nos caminhões. Isso aqui custa, uma capa dessa custa aí R$10, R$20, dando um saquinho plástico, né, custa baratinho, eles praticamente é dado isso, né. Então, tudo que eu falei aqui não é caro. Você pode ter uma faquinha simples, você um canivetinho, assim, um canivete, uma faquinha, ou né, um saquinho para colocar o papel higiênico, é muito simples, né? Você pode construir na sua casa, mas assim, repito, né? É sem alarde, sem qualquer tipo de alarde, ou de drama, ou de algo assim que, nossa senhora, né? O que isso vai trazer na minha vida? Então, tá aí feita a nossa sugestão, porque houve muito pânico nessa apagão da Europa, houve muito pânico, filas pelos combustíveis, né? Fila no supermercado não funcionam mais. Então, assim, se cai a luz por um dia, não tem mais farmácia, não tem mais cartão, não tem mais supermercado, não tem mais gasolina, não tem mais nada, as prateleiras ficam limpas. Então, é bom você ter sempre algum alimento na nossa casa, pelo menos para uns 3 dias, até voltar a luz. Depois volta, começa tudo de novo, né? Então, assim, o prevenido vale por 2. Então, tá aí o nosso recado para você. Se você gostou, pode compartilhar esse vídeo para mais pessoas. A gente acredita que não vamos precisar disso, né? Mas o prevenido vale por 2. Sempre é bom algum tipo de coisa. Repito, também não é para gastar dinheiro. Use o que você tem, né, na sua casa, né? Pega uma vela, ou alguma coisa assim. Tudo são coisas que, se você for ver, não gasta mais que R$50 para comprar um pacote de vela, um isqueiro, alguma coisa assim. E é uma coisa que dura para a vida inteira, né? Um plástico, uma lona, alguma capa de chuva dessas de emergência, algum pedaço de plástico que sirva como um abrigo. Então, alguma coisa a gente tem, tá? E sempre lembrando que, como diz os mestres ascensos, né, se preparar para o pior e esperar o melhor. É um lema de Saint Germain isso. Prepare-se para o pior. Ou seja, se acontecer aquilo, eu já tenho meu kit. Eu aqui sou do Rio Grande do Sul, nós tivemos aquela grande chuva que aconteceu em maio de 24, né? E as pessoas, elas não tinham nem o básico, nem tinham sequer as coisas mais básicas, como, por exemplo, botar um plástico na cabeça, um boné para se proteger da chuva, um guarda-chuva desmontável também, é muito bom a gente ter aqueles pequenininhos, né, que você deve ter. Então as pessoas ficavam pedindo por água, não tinham garrafa d'água, não tinham nada, não tinham roupa quente, não tinha uma meia, todo mundo molhado, né, e não tinha uma roupa para trocar. Então o kit de emergência você pode botar uma meia, né, para trocar, no caso a sua meia ficar molhada, um chinelo, plástico, alguma coisa, tem muita coisa que pode acontecer. Aqui no Rio Grande do Sul eu passei por isso, eu fiquei ilhado, naquele dia que houve aquela enchente, eu fiquei ilhado, eu não tinha como me deslocar, né, e graças a Deus eu consegui depois logo sair de onde eu estava, mas eu estava ilhado, não tinha nada, não tinha alimentos no carro, não tinha nada, tudo fechado, as pessoas desesperadas, uma chuva torrencial, não conseguia enxergar um passo na frente, né? E eu, felizmente, depois passou, a gente conseguiu se abrigar num hotel da estrada e tal, e passou, e no outro dia a gente foi, mas já estava a estrada toda interrompida, né, com barreiras. Então, eu passei isso, por isso que eu falo, eu tenho experiência própria, eu passei por isso. E eu, inclusive, tive, graças ao que eu tinha dentro do carro, tinha ali alguns recursos, um cabo USB dentro do carro para carregar o celular, né? É bom ter também um cabo USB dentro do seu veículo para que você ficar sem bateria. Você pode ter um power bank pequenininho, custa também baratinho, né? Ou apenas um cabo de USB para você conectar o seu celular, não ficar sem bateria. São pequenas coisas que não custam quase nada, né? Você, como eu falei, você não gasta mais do que R$50, R$100
R$ 5 no máximo, e você tem, num momento de dificuldade, muita ajuda que vai trazer tranquilidade para você e sua família. E lembre-se que se você não precisar, o vizinho poderá estar precisando, né? E que nesse momento nós temos que ter esse espírito coletivo de ter ajuda para os vizinhos, pessoas que não têm. Então você poderá não precisar daquele biscoito, daquele alimento, mas o vizinho do lado do seu apartamento vai dizer: você não tem ali um saco de farinha para me dar, para mim comer, porque eu estou sem o que fazer, né? Então sempre coisas desidratadas, farinha de mandioca, que não estraga, dá para comer até seca, né? Alguma bolachinha, algum cereais, barrinha de cereais, tudo isso é muito bom a gente ter. E quanto ao alimento, vai renovando, vai trocando, vai gastando e vai fazendo, né? Então, é muito importante isso, né? Não se pegue mal. Então, lembre-se, estamos em tempos difíceis, né? A gente está passando por dificuldades planetárias e tudo é possível, né? Esperamos que nunca aconteça. E comunicações também, pode colocar o seu telefone do seu familiar num papel, porque se caso o celular perde a comunicação, não temos mais o telefone para passar para uma outra pessoa, às vezes tu quer dizer, liga para fulano, tu não sabe o número, né? Aí tu diz, tá aqui o número, liga para esse número aqui, né? Pode ser que alguém tenha carga e você não tenha carga no celular, então tudo é possível, né? Tudo é possível, o prevenido vale por 2, lembre-se, tá? Então peço que compartilhe esse vídeo aí com a gente, um grande abraço aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Hoje tem notícias do momento, né? Grande abraço, compartilhe, tchau, Luz venceu.